Vamos lá, então. Todos aí, Alexandre, Amanda, Estela Campos, J. Carolina, Gustavo Lima aí, que é o Ernesto, Lucas Vieira, Michele, Paloma, Thaislene e Panete. Beleza. Pessoal, hoje a gente vai falar, então, essa unidade, ela está na unidade 4 já, tá? A unidade 4, ela está dividida lá em 3 módulos. Ela fala de análise postural, análise da marcha e análise de deslocamento no meio líquido. A parte de análise de deslocamento do meio líquido eu vou deixar para a próxima aula, mas hoje a gente fala das 2 unidades ali, e focando mais na análise da marcha, e eu também incluí algumas coisas sobre a biomecânica da corrida, né? Alguns slides que é interessante para a gente ter uma noção. Então, alguns conceitos eu já tinha falado, se eu não me engano, ainda quando as nossas aulas eram presenciais, e um deles, se eu não me engano, eu acho que eu cheguei a comentar sobre o centro de gravidade, ou também chamado centro de massa. O que é isso? Ele é o ponto ao redor do qual o peso corporal está igualmente equilibrado. Não importa como o corpo está posicionado. Então, aqui ele mostra um desenho de uma figura de um corpo humano, onde representa aqui, ó, o centro de gravidade, seria o ponto do nosso corpo que representa o local de distribuição de toda a massa do corpo desse indivíduo, né? Se a gente for pensar, aqui está o exemplo de um corpo humano, mas a gente pode associar isso a um caderno, né? Acho que todo mundo já tentou brincar de equilibrar o caderno na mão, né? E aí quando você tenta equilibrar um caderno na mão, você tem um caderno lá enorme, e aí você tenta equilibrar o caderno num dedo só, né? Se você posicionar o seu dedo exatamente no centro de gravidade do caderno, você consegue manter aquele caderno em equilíbrio, né? Então, esse centro de gravidade, além dele representar toda a massa do caderno, o caderno ele tem massa em todas as partes, ele tem massa mais no meio, mais nas periferias, né? E ele tem um centro, um ponto qualquer na superfície dele, que representaria o seu centro de massa. Então, quando você posiciona lá o apoio exatamente em cima do centro de massa, você consegue manter esse objeto em equilíbrio, tá? Fui claro nisso? Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Sim. Beleza. Então, aqui ele está mostrando isso, chamado de centro de gravidade ou centro de massa, né? No slide seguinte, a gente tem alguns exemplos de como que esse centro de gravidade ele vai se alterar, né? Uma bola redonda aqui, por exemplo, o centro de gravidade está no centro. No cubo, a gente vê também o centro de gravidade no centro. Mas nem sempre esse centro de gravidade está no centro do objeto, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma chave de fenda. Se você fosse pensar no comprimento dessa chave de fenda, a princípio você ia imaginar que o centro de gravidade ia estar no centro. Mas se você apoiar essa chave de fenda aqui, colocar o apoio exatamente no meio dela, ela não vai ficar em equilíbrio. Por quê? Porque o centro de gravidade dela fica mais na extremidade. Em algumas situações, o centro de gravidade ele pode ficar inclusive fora do objeto, né? Tem alguns objetos que o centro de gravidade ele fica no espaço fora do objeto. Eu acabei esquecendo, podia ter colocado para vocês, mas tem um brinquedinho que o pessoal usa que o centro de gravidade dele não fica na superfície do objeto, ele fica no espaço externo. Depois eu vou ver se eu acho isso e coloco lá no grupo do WhatsApp e mando para vocês só um exemplo disso. E aqui ele está mostrando o centro de gravidade desse indivíduo com uma perna só. Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção para vocês. Para que a gente mantenha o equilíbrio, a gente mantenha a postura,
esse centro de gravidade, para que você não caia, né? Para você manter o equilíbrio, esse centro de gravidade, ele tem que estar passando pela base de suporte, né? Ou seja, se por acaso esse centro de gravidade, por algum motivo, estiver fora dessa área de suporte aqui, esse indivíduo, por exemplo, a tendência dele seria cair no chão. Por exemplo, se ele inclinar o tronco, fazer uma flexão lateral aqui para a esquerda, a tendência é o centro de gravidade se deslocar para a esquerda, né? Para a esquerda do boneco, que eu quero dizer, né? A esquerda do objeto aqui. E aí o centro de gravidade ia estar caindo aqui embaixo, ó, fora dessa área de suporte. Nesse momento, o bonequinho ia estar, né, o nosso personagem ia estar caindo aqui para o lado esquerdo dele, né? Aqui embaixo, então, a gente vê alguns exemplos disso, ó, desse centro de gravidade. E o centro de gravidade, por exemplo, por que esse menino aqui, de cabeça para baixo, ele está em equilíbrio? Porque o centro de gravidade dele passa exatamente na base do suporte. O mesmo exemplo é esse jovenzinho aqui se apoiando numa perna só. Percebam que nessa situação aqui, ó, o centro de gravidade está passando muito próximo da base de suporte do pé direito dele. Vou aceitar aqui, que acho que chegou mais alguém. Professor, Pode falar. você já passou 4 slides? Passou só 2? Só 2. Porque tá. Não, eu achei que já tinha passado mais slide. Você falou não, que tinha um menino com a perna só. Aí eu fiquei em dúvida. esses dois aqui, vocês estão visualizando o slide, ó? Estão visualizando aí? Sim. Agora mudou para mim, porque tava aparecendo aquele primeiro slide ainda. Agora mudou. Tá. Deve ser porque tá lento. Então, só para mostrar para vocês, então retomando aí para quem não apareceu, aqui a gente vê 4 objetos. Cada objeto desse ele está com um centro de gravidade num local, tá? E aí o que acontece? Para que você mantenha o equilíbrio, se a gente pensar nessa imagem aqui, esse centro de gravidade ele tem que passar nessa base de suporte, né? Então a gente vê um menino de cabeça para baixo em equilíbrio, um menino de uma perna só, mantendo ali a sua estabilidade, né? Mantendo a sua postura. Por quê? Porque o centro de massa ou o centro de gravidade está passando exatamente em cima dessa base de suporte. Se a gente fosse pensar nessa situação aqui, a gente poderia ter um momento onde esse menino perde o equilíbrio e cai no chão. Quando? Quando que isso acontecer? Se por acaso ele inclina esse tronco um pouco mais para baixo aqui, você poderia ter esse centro de gravidade se deslocando para o lado esquerdo aqui nosso, né, da gente que está assistindo. Então, se o centro de gravidade viesse um pouquinho mais para o lado esquerdo, o que ia acontecer? Esse centro de gravidade, a sua projeção sobre a base de suporte, ele ia cair fora da base de suporte. E nesse momento você ia ter uma perda desse equilíbrio, e aí o nosso personagem aqui ia vir cair no chão, né? Ele ia bater a cabeça no chão. E uma coisa importante sobre o centro de gravidade é que ele representa a distribuição da massa do corpo. Então, o que acontece? Esse centro de gravidade ele não é estático. Ou seja, não necessariamente ele está sempre exatamente no mesmo lugar. Ele se modifica conforme a massa do corpo do indivíduo se modifica, que é o exemplo que eu trago nessas duas imagens laterais. Se a gente observar esse menino aqui, ó, o centro de gravidade dele está um pouquinho mais embaixo. E na figura ao lado, o centro de gravidade, se você olhar, ele subiu um pouquinho, né? Por que você acha que ele subiu, o centro de gravidade subiu desse para esse aqui? O que vocês acham? Olhando na figura, o que vocês conseguem observar? Ele está fazendo movimento. Eu acho que é o braço dele. Perfeito. O braço é massa, né? Braço significa uma massa do corpo desse indivíduo. Se ele coloca esse braço para cima, o centro de massa ou o centro de gravidade dele desloca para cima. Se ele inclina
esse membro esquerdo para o lado esquerdo, a tendência é esse centro de massa vir aqui para esse lado esquerdo dele, né? Então ele não é estático, esse centro de massa. Ele pode se movimentar, né? Ele pode se movimentar conforme... Eita, toda hora chegando mais um aqui. Então, retomando aqui, esse centro de gravidade aqui, ele pode se deslocar conforme a massa do corpo do indivíduo se movimenta. Se ele joga os dois braços aqui, se a gente pensar, se ele movimentasse os dois braços para esse lado esquerdo, a tendência é o centro de massa dele vir um pouquinho mais para o lado esquerdo, né? Então, lembra que esse centro de massa, ele representa a massa do corpo inteiro do objeto. Então, dependendo da posição, isso vai se alterar. Beleza. Aí alguns conceitozinhos. Estabilidade. O conceito de estabilidade é definida como a resistência tanto à aceleração linear quanto à aceleração angular, ou como resistência em romper o equilíbrio. Ou seja, todo o corpo ele conserva o seu estado de movimento. Se esse corpo está parado, a tendência é ele manter parado, e se ele está em movimento, a tendência é ele se manter em movimento, né? E a estabilidade significa essa relação onde, se um corpo está parado, para você movimentar ele, você tem que acelerar ele, né? Seja ele de forma linear, lembra, movimentos lineares são aqueles que há movimentos de deslocamento. Você sai de um ponto A e chega num ponto B. E movimentos angulares são os movimentos que envolvem ângulos, igual, por exemplo, flexão e extensão de cotovelo. Deixa eu aceitar aqui que chegou mais gente. Então, um dos fatores que influencia na estabilidade do corpo é o tamanho de sua base de sustentação. A gente até viu ali no slide anterior, né? Quanto maior a sua base de suporte, mais difícil é de você tirar esse corpo do estado normal dele. Então, se a gente pensar numa situação onde é mais fácil você desequilibrar uma pessoa, quando ela está com os dois pés no solo ou quando ela está com uma? Obviamente, é quando ela está com uma, é muito mais fácil. Por quê? Porque esse centro de gravidade é muito mais fácil você deslocar esse centro de gravidade dessa base de suporte. Então, é o que está dizendo aqui. Além dessa base de suporte, o outro fator que vai afetar nessa questão de manter o equilíbrio é a altura desse centro de gravidade. Há uma tendência para que, quanto mais próximo esse centro de gravidade estiver do solo, ou seja, mais baixo ele estiver, mais difícil vai ser você de derrubar essa pessoa. Quer ver um exemplo? Quem assiste aí MMA? Eu. Vocês assistem, né? Quando um atleta tenta derrubar o outro, um dos movimentos que eles tendem a fazer é jogar o quadril para trás, né? E também ficar numa posição mais abaixada. Não é isso que a gente vê? Sim. O que eles fazem, na verdade, exatamente tentar colocar esse centro de gravidade mais próximo da base do suporte. Eles, na maioria das vezes, quando alguém está tentando te derrubar, você abre as pernas, abaixa mais o tronco, exatamente para aumentar a sua base de suporte e trazer seu centro de gravidade mais para baixo. E aí fica muito mais difícil alguém te derrubar, né? Então, são dois pontos importantes para você manter o equilíbrio. E o que é esse equilíbrio? Capacidade do indivíduo controlar essa estabilidade, né? Que é a questão de manter o seu estado ali de resistência a movimentos. Beleza? Tranquilo isso? Então, se a gente pensar nessa imagenzinha aqui, ali nós temos várias situações, A, B, C, D, E, né? Aqui é uma pessoa com duas pernas paralelas,
aqui as pernas da horizontal, aqui num pé só, aqui com 2 pés e uma mão apoiada ao solo, aqui com 2 pés e 2 mãos apoiadas ao solo. Essa posição aqui, ó, por exemplo, ou essa, lembra que tipo de esporte aí para vocês? Qual posição? Essas duas posições aqui, não sei se vocês estão vendo, a letra D e a letra E. Vocês estão assistindo o mesmo slide? Não, o meu slide não mudou ainda não. Tá naquele ainda primeiro, da bola, da ferramenta lá. O trem tá feio. Pera aí, deixa eu tentar compartilhar aqui de novo. E aí, estão vendo aqui? Ainda não. Tá tudo preto agora. Acho que tá lento aí para vocês. Vou esperar aparecer aí para todo mundo. Eu estou vendo, mas eu não sei dizer qual é o esporte que ela representa. Tem algum esporte que vocês lembram que a pessoa adota uma posição de botar os 2 pés no solo e as 2 mãos no solo? Futebol americano. Futebol americano, por exemplo, né? E qual que é a ideia do futebol americano? Não é um tentar empurrar o outro para jogar o outro no chão, para deslocar? Então, por que o indivíduo adota essa posição aqui? Ó? Olha a área, olha a base de suporte que ele tem quando ele põe 2 pés e 2 mãos no solo, né? Se comparado a essa posição de ficar em pé, né? Aqui, se a gente parar para pensar, esse sujeito... Vocês estão vendo agora a imagem aí? Senão eu fico bom doido aqui achando que vocês estão vendo. Sim, agora eu tô. Beleza. Se a gente pensar numa pessoa em pé, normalmente, se alguém vem e te empurra no sentido de cima para baixo aqui, é muito mais fácil ela te derrubar quando você está em pé, né? Saindo aqui nesse sentido aqui, ó, na figura de cima para baixo, né? No plano de frente para trás, né? Do que nessa posição aqui. Porque olha a área que tem aqui, ó, de sua base de suporte que você tem aqui comparado a isso daqui, né? O seu centro de gravidade, imagina, se o centro de gravidade está aqui no centro, ele tem um caminho muito mais longo para percorrer até sair dessa área de suporte do que nessa situação aqui, ó. O centro de gravidade ele está muito mais fácil de ser deslocado para fora dessa área de suporte, né? dessa base aqui. Nesse caso da letra A, aí, tanto para trás e para frente, mesmo sentido de para derrubar, né? Vanete, repete de novo que cortou, não entendi direito. No caso da letra A, eu falei assim que tanto para trás quanto para frente, a facilidade seria a mesma para derrubar a pessoa, né? Para desestabilizar, no caso. Sim. Assim, se a gente pensar só na base de suporte, tanto faz se você empurrar pela frente ou empurrar por trás. Só que tem uma diferença, né, que a gente não pode negligenciar, que é o fato de que você, de frente, você está vendo a pessoa entrando em contato com você. Então, você automaticamente se prepara para esse contato, né? Sim. Se alguém está vindo correndo de frente para você, a tendência é o quê? Você fazer isso aqui, ó. A letra B, não seria? Fazer esse posicionamento aqui, ó, de perna. Trocar a base. Por quê? Porque aí você dificulta o seu centro de gravidade sair para trás, né? Porque você aumenta essa área, principalmente no sentido de frente para trás, quando você adota essa posição de pé aqui em B, não é isso? Concorda comigo? Concordo. Agora, de costas, você nem sequer vai ver a pessoa vindo, né? Então você acaba sendo surpreendido. Aqui a gente só está falando da base de suporte, mas a gente não pode esquecer que as outras informações sensoriais, que é a visão, a audição, isso tudo vai ajudar na questão do equilíbrio também. Aí aqui mostra uma situação C, né? Por exemplo, na situação C, quando a gente fica numa perna só,
Imagina o seguinte, seu centro de gravidade está exatamente aqui no centro do seu pé. Por isso você está em equilíbrio numa perna só. Onde é mais fácil a gente perder o equilíbrio? Com o centro de gravidade, onde seria mais fácil a gente cair? Cair para frente. Lembra que cair para frente significa que o centro de gravidade teria que sair do centro aqui e percorrer nesse sentido. Cair para trás ou cair para os lados? Não sei se vocês conseguiram ver o que eu mexendo no mouse. Vocês viram aí? A letra C, professor? Letra C. Eu acho que cair para o lado. Cair para o lado é mais fácil. Mais fácil, né? Porque se a gente pensar que o centro de gravidade está no centro, é muito mais fácil deslocar para os lados, porque basta alguns poucos centímetros para o centro de gravidade se deslocar, né? Então, isso é só para a gente ter uma noção de como é que essa base influencia na questão do equilíbrio. Uma coisa legal que eu acho que eu cheguei a comentar em algum momento é que, assim, existe vantagem e desvantagem de você adotar uma maior base de suporte, aumentar essa área de suporte ou diminuir a área de suporte. Por quê? Porque, aumentando a área aqui, essa base, fica mais difícil você perder o equilíbrio. Só que, ao mesmo tempo, é mais difícil de você se movimentar. Por quê? Porque o movimentar, o andar, por exemplo, ele envolve uma relação que envolve perder o equilíbrio e recuperar novamente. Perder o equilíbrio e recuperar novamente. Então, para você andar para frente, por exemplo, você tem que deslocar o seu centro de gravidade para fora desse espaço aqui. Né? Então, quando a gente caminha, o que acontece, depois eu vou mostrar mais uns vídeos lá na frente, é que o centro de gravidade sai dessa área de suporte, e aí quando você perde o equilíbrio, o que você faz com o pé, o outro pé? Coloca ele à frente de novo para recuperar esse equilíbrio. Então, se a gente pensar, por exemplo, é muito óbvio isso. Se você for tentar sair correndo para pegar alguém, vai ser muito mais difícil agachado nessa posição aqui do que numa posição de você já ter um pé só apoiado. Se você põe um pé só apoiado no solo, o próximo passo você já está lá na frente, né? Então, existem essas questões também. Você ganha em estabilidade aqui, mas perde em velocidade para reagir, para se movimentar, né? Enquanto aqui você perde em equilíbrio, mas te dá uma capacidade de se movimentar numa velocidade muito maior quando você está numa área menor de suporte, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém que entrou aqui, que eu acho que... Ah, não. Beleza? Tranquilo isso? Agora eu vou botar um outro vídeo, não sei se vocês estão visualizando aí. Ele está falando do centro de massa no atletismo. Estão vendo o slide? Sim. É legal esse vídeo, eu vou reproduzir eles, que ele vai mostrar uma evolução nesse salto em altura, onde a gente vai ver como que houve uma modificação na técnica de salto, de uma posição que o pessoal passava com a barriga. Primeiro é um salto que a pessoa passava com as pernas. Depois eles começam a passar com o ventre. E por último, hoje no atletismo, no salto em altura, os atletas todos saltam dessa maneira aqui. E por que eles saltam dessa maneira aqui? Porque eles perceberam, e aí eu não sei se foi eles perceberam com base em conceitos da biomecânica ou se foi uma questão de tentativa e erro. Mas há uma modificação na técnica de salto, porque essa técnica de salto faz com que o seu centro de gravidade esteja numa posição um pouquinho mais vantajosa para passar do salto em altura. Vou botar o videozinho aqui para que a gente possa assistir. O vídeo ele tá com som para mim, mas eu acho que para vocês não vai aparecer. Deixa eu fazer uma pausa aqui, que eu tenho que compartilhar aqui com vocês. Tá aparecendo o vídeo aí para vocês?
Só a imagem. Sim, só para saber se está todo mundo vendo. Eu vou dar o play aqui. Então, vou soltar aqui. Não apareceu, não. Não? Não, apareceu não para mim. Vocês estão com a internet mais lenta aí, eu acho. Para mim apareceu. Quando aparecer aí Agora para todo apareceu. tá ok para todo mundo? Para mim apareceu agora. Beleza. Então, se ninguém se pronunciou aí, vou entender que tá todo mundo assistindo. Para mim também apareceu. Beleza, beleza. Alguns aí falaram que apareceu. Vou soltar. Então, ele vai... Estão ouvindo o som? Não. Não. Vai atrapalhar aí. Tá Não, aqui tô a ouvindo não. técnica. O cara chega em 2,22 metros, é muita coisa, gente. O cara passando. E aí ele começa a mostrar o início, ó, como é que os caras saltavam. Eles saltavam meio que com tesoura, né? Saltam uma perna e depois da outra. Ele mostrando vários tipos de salto aqui, mas era sempre o mesmo salto ali, ó. Passava uma perna depois da outra, depois começaram a usar um salto. Aí ele vai mostrar a evolução do salto de altura, como isso foi evoluindo. Não sei se vocês repararam ali, ele mostrou um placar, aí já mostra um outro salto, que é uma tendência a pessoa passar correndo, né? Ventilado ali. E aí já está mostrando que as pessoas chegavam em torno de 2 metros de altura. Quando passava no primeiro estilo lá com o tesouro, chegava a 1,85 m, 1,90 m. Agora, esse método aí meio frontal, meio lateral, a gente vai ver que eles começam a atingir cada vez mais alturas maiores do salto. Vamos lá, com o ventre ali, do lado ali. A gente consegue perceber que o que eles estão fazendo é mudar um pouco o centro de gravidade deles. Depois eu mostrar uma explicação mais clara, vai ficar mais claro isso. Mas aí a gente vê claramente uma modificação na técnica se comparado com o primeiro vídeo lá. Já é um salto já com vento. Né? Passa o vento inteiro, passa uma perna junto com o vento e fica uma parte deitado de barriga para baixo, assim. Ele vai mostrar um americano que vai usar um outro método, que é o de passar de costas. Né? E aí atingiu o recorde lá de 2,24. E era uma altura muito acima dos valores que o pessoal estava antigamente atingindo. Ele vai explicar um pouquinho como é que esse salto com as costas muda esse centro de gravidade. Está todo mundo conseguindo assistir aí? Sim, professor. Aí ele está mostrando lá, o pode de 1,91 m. E aí ele está mostrando esse salto ali, passando com as costas, né? Em 1968, que o atleta atingiu 2,24. Ou seja, se comparado aos outros saltos que eram na casa de 1,90 m, próximo de 2, foi uma evolução de 20 centímetros, né? Que era muita coisa para a época. E aí ele vai mostrar como é que esse centro de massa influenciava nisso daí. Esse videozinho ele tá em espanhol. Depois eu vejo se eu publico, compartilho com vocês aqui no grupo. Aí ele mostrando ali diferentes objetos com diferentes centros de massa, né? Ele vai mostrar ali o cabo de vassoura para dar o exemplo lá do que eu falei, ó, que o centro de massa do cabo de vassoura fica lá na extremidade. Nem sempre esse centro de massa está no centro do objeto. E ele mostrando o corpo humano.
né, onde estaria esse centro de massa ou de gravidade. E aí, quando você eleva os braços, ele mostrando que esse centro de massa ali se modifica, né, de acordo com a postura que você adota. Aí ele mostra que no caso de você ficar flexionado, o seu centro de massa estaria aqui, inclusive fora da área de superfície, caso você adotasse uma postura dessa aqui. Ele mostra no caso do bumerangue, que eu falei com vocês, que o centro de gravidade fica fora, né? E aí ele vai mostrar a diferença desse salto saindo de costas, né? Ó, ele vai mostrar que você consegue jogar o membro e, né, manter esse centro mais alto ali. Então você consegue vencer a barreira porque esse centro ele vai estar numa posição mais vantajosa para vencer a barreira ali, a vara, né? Aí a gente consegue ver a diferença das duas posições, saltar de lado e esse salto de costas. Então o centro de massa fica fora do corpo do indivíduo, mas como objetivo passar sem tocar na vara, essa estratégia de saltar de costas, você acaba tirando uma vantagem biomecânica. Beleza? Deu para assistir aí? Eu. Sim. Então, isso aqui era a parte. Essa parte ela fica na parte da unidade 1. E agora a gente entra um pouquinho na questão da análise da marcha propriamente dito, que é o foco principal nosso aí. Bom, a marcha, então, ela envolve movimentos do quadril, joelho e tornozelo. E no quadril, a gente pensa que não, mas a marcha, obviamente você tem lá as ações de flexão e extensão do quadril, mas ela também envolve pequenos movimentos de adução e abdução, rotação interna e externa do quadril. Depois eu vou até mostrar uma prova do atletismo, como que é legal você ver a análise da corrida dos 100 metros do Usain Bolt. Você vê claros movimentos de rotação interna e externa do quadril dele. Depois vai ficar claro isso para vocês. Na marcha, a gente também os movimentos do joelho, que é os movimentos de flexão e extensão, com pequenos movimentos de rotação interna e externa. E no tornozelo, os movimentos de flexão plantar, dorsiflexão e movimentos de inversão e eversão. Bom, membros superiores também se move, né? A gente tem um ombro fazendo movimento de flexão e extensão. Temos o cotovelo também fazendo os movimentos de flexão e extensão. E a coluna vertebral, envolvendo principalmente a coluna cervical, a parte do pescoço. Oi. Você está mostrando slide? Eu estava, né? Obrigado. É porque eu acho que eu estou mostrando e não estou. Eu esqueço. Estão vendo aí agora? Agora sim. Beleza. Então era isso aqui que eu estava falando. Que durante a marcha, você tem movimentos no quadril, joelho e tornozelo. Quadril faz flexão e extensão, mas também tem adução, abdução, rotação interna e externa. Joelho, flexão e extensão, mas também tem rotação interna e externa. Tornozelo e pé, flexão plantar, dorsiflexão, mas também tem os movimentos de inversão e eversão. Nos membros superiores, nós temos movimentos no ombro, de flexão e extensão, rotação interna e externa, cotovelo, flexão e extensão, e a coluna, principalmente a parte do pescoço, que tem pequenos movimentos de flexão e extensão e rotação, principalmente porque para você andar, a gente usa muito a questão visual, então a gente movimenta muito a cabeça para o lado, para cima, para baixo, para visualizar durante a marcha. Bom, de modo resumido, a marcha ela pode ser dividida em duas fases. Aí é a parte importante de vocês estarem observando aqui o slide. A marcha ela é dividida em duas fases. Uma fase chamada de fase de apoio
e uma fase chamada de fase de balanço. Ambas os membros, né, perna esquerda, perna direita, elas estão em fase de apoio e fase de balanço, né? Geralmente, quando uma está em apoio, a outra está em balanço e vice-versa. Em alguns momentos, os dois membros estão em fase de apoio, tá? Então, se a gente olhar o bonequinho aqui, ele mostra exatamente isso, ó. O que é a fase de apoio? Está até destacado aqui. A fase de apoio é a fase onde a perna, no caso aqui do nosso bonequinho, a perna direita, está em contato com o solo, tá? Então, a gente vê toda uma fase de apoio, desde a posição A1 até a posição A5. Por que A1 a 5? Depois eu vou mostrar para vocês que essa fase de apoio ela é dividida em 5 subfases, tá? Mas é tudo fase de apoio. E a fase de balanço. O que é a fase de balanço? Quando essa perna não está mais em contato com o solo e ela está fazendo o balanço, ou seja, ela está saindo de uma posição mais posterior para uma posição mais anterior. A gente se movimenta porque a gente precisa dessa fase de balanço, né? Nós precisamos, depois que põe uma perna no chão, colocar a outra perna lá na frente. Então, você tem uma fase de apoio, que é a hora que você está em contato com o solo, e uma fase de balanço, que o membro está se movimentando para que então você consiga movimentar todo o corpo. A fase de apoio tem 5 subfases e a fase de balanço 3. Só um detalhe que eu queria chamar a atenção, por exemplo, se a gente observar a fase chamada de A1 e a fase de A5 aqui, nós percebemos que os dois membros estão em contato com o solo, né? Ou seja, você tem uma fase de apoio que é chamado de apoio duplo. Por que duplo? Porque tanto a perna direita quanto a perna esquerda está em contato com o solo. Beleza? Tá tranquilo isso para vocês? Beleza. Detalhes desse ciclo da marcha. Bom, primeiro, a marcha ela é relativamente simétrica. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o que a perna direita faz, a perna esquerda faz também. Isso numa pessoa saudável, né? Existem algumas situações que existe uma assimetria, né? Que seria uma perda dessa igualdade de movimentos de uma perna e da outra. Então, essa marcha é relativamente simétrica porque elas têm, por exemplo, quando você dá o passo com a perna direita, o comprimento desse passo na perna direita, ele é muito semelhante ao comprimento do passo da perna esquerda, né? Por isso que a gente diz que é uma simetria na marcha. E aí ele fala, ó, existe uma simetria no que diz respeito aos movimentos angulares das principais articulações, padrão de ativação muscular, carga das extremidades inferiores. Ou seja, a amplitude de movimento, o movimento de flexão do joelho, ele acontece de forma similar tanto na perna direita como na perna esquerda. Os músculos que são ativados, o mesmo músculo que é ativado na perna direita é também ativado na perna esquerda. E aí, tomando como base aquilo que a gente falou lá, aqui mostra esse ciclo da marcha, né? Geralmente, a marcha, se você medir o tempo total de uma marcha, né? A gente pode dizer que 60% da marcha você está com 60% do tempo em fase de apoio e 40% em fase de balanço, tá? Aqui é como se fosse, ó, por exemplo, a perna direita, ela está durante todo esse tempo em fase de apoio e durante 40% do tempo em fase de balanço. E em alguns momentos, que é esses pontos intermediários aqui, ó, é o ponto que a gente chama de apoio duplo, né? A gente tem tanto a perna direita quanto a perna esquerda, nesse exemplo aqui, em contato com o solo. Aqui estão algumas legendas
desse ciclo da marcha. SD seria a saída do dedo do pé, né? Cadê aqui? SD. Então, SD esquerdo é a saída do dedo do pé esquerdo. Ou seja, quando o pé esquerdo deixa o solo, ele entra, então, numa fase de balanço. E CIE, que seria o contato inicial do pé esquerdo. Ou seja, quando o calcanhar dessa perna esquerda toca o solo, tá? Isso aqui eu acho que eu vou ficar mais claro quando eu falar mais no outro slide. Então, você tem, o que eu queria chamar a atenção dessa imagem é mais para isso. Fase de apoio é em torno de 60% do tempo e fase de balanço em torno de 40% do tempo. E lembrando que em alguns momentos nós temos um apoio duplo, que tanto a perna esquerda quanto a direita está em contato com o solo. Detalhe, tá, pessoal? Quer ver, ó? Vocês entenderam isso que eu falei? Tem momentos da marcha, vou voltar aqui para o vídeo, que nós estamos com os dois pés no solo, certo? Quando a gente está caminhando. Tudo bem isso? Estão me ouvindo aí? Sim, estou ouvindo, tudo bem. Mas será que na corrida é igual? Será que na corrida a gente tem o tempo todo esses dois pés no solo? O que vocês acham? Não. Os dois não. Um sim. Um sim. Depois eu vou mostrar para vocês que quando a gente está correndo, a gente não tem essa fase de apoio duplo. Nós, né? Essa fase de apoio duplo praticamente não existe. E ainda entra uma outra fase, que é a fase de voo, né? Que a pessoa tem momentos na corrida que nenhum dos dois pés está em contato com o solo, né? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não sei se... Eu. Fala, Vanessa. No caso dos dois pés em apoio, gera 50% para cada? 50% do que você fala? Porque na fase de apoio do pé direito, 60% em apoio e 40% em balanço, não é isso? Quando eu falo de 60%, é o do tempo, né? Imagina o seguinte, imagina que você... Vou voltar aqui no slide. Imagina que você gastasse 1 segundo para entrar na fase de apoio com a perna direita e completar com a perna direita a fase de balanço. Então, você pisa e tira o pé do solo em 1 segundo. Então, todo esse processo aqui, ó, de pisar com a perna direita, tirar a perna direita e iniciar novamente o apoio no solo. Vamos imaginar que esse tempo todo aqui, ó, gastasse 1 segundo. Desse 1 segundo, a gente poderia dizer que 60 milissegundos você estaria com a perna direita apoiada no solo e os outros 40 milissegundos com essa perna direita balançando, ou seja, sem estar em contato com o solo. Tá? O que foi a pergunta mesmo? Acho que não sei se foi... Aí, essa parte eu entendi. Aí, na hora que tá os dois no chão ali, né? Teria 30% para cada um, então, desses 60 segundos? Não, é porque dessa parte que eles estão aqui com o pé em contato com o solo, isso aqui vai dar talvez 5 com mais 5% aqui, ó, talvez, né? 5 com mais 5, que aí completariam 10% de 60% da fase de apoio, né? Você teria 50% talvez aproximado, tá? Você teria 50% onde você está com uma perna só e 10% ou algo próximo de 5 a 10% onde você está com os dois pés no solo. Agora eu entendi. Viu? Obrigada. Vamos então analisar essa fase de apoio, né? Que eu falei que ela pode ser dividida em 5 subfases. Bom, essa imagem aqui está no livro de vocês, lá de Cinesiologia, e lá ele dá um exemplo de cada fase de apoio, dividindo ela em 5 subfases: A1, A2, A3, A4 e A5, tá? O que seria a fase de A1? Ele chama de contato inicial.
Qual que é esse contato inicial? O que que marca essa fase de contato inicial? O calcanhar tocar o solo. Quando o calcanhar toca o solo, a gente tem essa fase chamada de contato inicial. Feito o contato inicial, que é o calcanhar tocar o solo, nós entramos na fase 2, que ele chama aqui de fase de resposta à carga. Por que resposta à carga? O que é essa fase? É a fase que todo o pé está em contato com o solo e você, o que vai estar acontecendo nesse momento? Você vai estar jogando o seu centro de gravidade para essa perna aqui. Por quê? Porque quando você joga o seu centro de gravidade para essa perna direita, você consegue então tirar o pé da perna esquerda, né? Você consegue tirar o peso, desculpa, da perna esquerda. Para você poder tirar a perna esquerda do solo, você primeiro tem que jogar o seu peso do corpo, que a gente chama, né, todo para a perna direita. Jogar o peso do corpo significa jogar esse centro de massa ou centro de gravidade aqui para essa perna direita. Então, essa é a fase de resposta à carga. Então, você está deslocando o seu peso todo para essa perna direita. A fase 3 é chamado de apoio médio. Qual que é a diferença do apoio médio para a fase 2? É pouca coisa, né? O apoio médio, você ainda continua mantendo o seu peso do corpo nessa perna, e a perna esquerda, ela começa a entrar numa fase de balanço, onde ela começa a sair da posição da perna esquerda que estava lá atrás para caminhar, né, no sentido de vir para frente do corpo. Inclusive, alguns autores nem dividem isso daqui não, tá? Alguns autores chamam de fase de apoio médio, a fase que envolve resposta à carga e apoio médio como uma coisa só. Aqui ele traz essa divisão de resposta à carga, que é a primeira fase que você está com contato com os dois pés no solo, né? Se a gente observar a fase de resposta à carga, eu ainda tenho apoio duplo, e a fase de apoio médio, eu só tenho uma perna em apoio no solo. E a fase A4, que ele chama de fase de apoio final. Nessa fase de apoio final, seu centro de massa ele vai estar entre as duas pernas, né? Ele vai estar passando aqui no meio. Então, ele vai estar sendo suportado tanto pela perna direita como a perna esquerda. E percebam que nessa fase de apoio final, a perna esquerda ela começa a entrar na fase de contato inicial, que é o calcanhar tocar o solo, tá? Seria a fase de apoio final. E por último, na fase que ainda pertence ao apoio, isso aqui às vezes faz um pouco de confusão, ó, ainda pertence ao apoio, mas é a fase chamada de pré-balanço, ou seja, é uma fase de apoio em que a perna inicia a preparação para a fase seguinte, que seria a fase de balanço, tá? Então, são 5 fases de apoio. Contato inicial, calcanhar tocando o solo. Resposta à carga, centro de massa sendo distribuído para a perna direita. Fase de apoio médio, onde eu só tenho um membro em contato com o solo. Fase de apoio final, que é quando inicia o contato inicial da outra perna. E fase de pré-balanço, que é quando a perna direita se prepara para iniciar o balanço. Tranquilo isso? Conseguiram entender isso daí que eu falei? Sim, tranquilo. Sim. Beleza. E a fase de balanço, que a gente vê aqui dividida em 3 tipos de balanço. Balanço inicial, balanço inicial, balanço médio e balanço final. O balanço inicial é essa fase onde a perna direita sai da última fase de pré-balanço, né? E aí a gente consegue ver que a perna ainda está no sentido posterior do corpo dele. Fase de balanço médio, onde ela avança na frente do corpo. E a fase de balanço final, que é o momento antes de iniciar o contato inicial, que é o último momento antes, quando o calcanhar está chegando ainda, que ele está chegando no solo, mas ele ainda não tocou o solo, ele ainda está nessa fase de balanço final. Beleza?
Vou colocar um videozinho aqui. Esse vídeo ele vai mostrar essas fases, vai mostrar os ângulos articulares das articulações durante essas fases. Deixa eu compartilhar agora. Quando vocês estiverem visualizando aí, vocês me falam. Eu tô vendo. O vídeo tá parado, tá? Eu tô Só vou vendo. esperar ele aparecer aí para todo mundo. Beleza. Beleza? Todo mundo assistindo? Se alguém não tiver, grita aí. Beleza, vou soltar aqui então. Aí ele tá mostrando, ó. Então, ó, se a gente olhar, vou dar uma pausa aqui, ó. Essa é a fase do contato inicial. A gente vê o calcanhar batendo ali no solo, né? E ele vai começar a mostrar os ângulos de movimento, ó. Ele está mostrando que eu tenho quadril flexionado a 20 graus, joelho totalmente estendido e o tornozelo a 0 graus, ou seja, está na posição neutra, né? E aí ele está mostrando aqui, ó, contato inicial indo para a fase de resposta à carga. Ele está mostrando que o glúteo máximo e os isquiotibiais iniciam a fase concêntrica do movimento. Por quê? Porque depois essa perna vai lá para trás. E o quadríceps finalizando a fase excêntrica dele. E o músculo tibial anterior na fase excêntrica. Aí na fase de resposta à carga, 20 graus de flexão. Deixa eu voltar aqui. Eita. Fase de resposta à carga, 20 graus de flexão de quadril, 20 de joelho e 5 de flexão plantar, né? E aí mostrando os músculos ativos. Vermelhos são os concêntricos e verde, azul, o excêntrico. Fase de apoio médio. Fase de apoio médio, quadril 0 graus, joelho levemente flexionado e tornozelo continua ali em 5 graus de flexão plantar ali. Mostrando ali o gastrocnêmio ativo, fase terminal, fase final do apoio. Aí, ó, percebam que agora o quadril já está em extensão, joelho continua estendido e o tornozelo começando a iniciar uma dorsoflexão, né? Mostrando alguns músculos ativos. Fase de pré-balanço, ó. Se a gente parar para perceber a fase de pré-balanço, você tem quase todo o pé saindo do solo, você ainda está com os dedos ali apontados, mas já está ali pronto para iniciar a fase de balanço com esse membro. Aí é o momento que você tem maior flexão de joelho e agora ele vai iniciar a fase de balanço. Então, saindo do pré-balanço para a fase de balanço. Fase de balanço, fase inicial do balanço, você tem ali 60 graus de flexão do joelho. Aí ele mostra lá os músculos que estão ativos na fase concêntrica, adutor. Fase de balanço médio, aí você tem... Então percebam que a fase de balanço médio, você já tem uma flexão de quadril, flexão de joelho, dorsiflexão. E a fase final do balanço, que é aquilo que eu falei. Ó, perceba que o calcanhar ainda não tocou o solo. Ele está se preparando para entrar em contato com o solo. E ele mostra os músculos ativos. Então a gente vê, de modo geral, nesse slide, ó, nesse vídeo, que você tem, durante a marcha, diferentes músculos ativos. Você tem músculos da parte anterior e posterior da coxa sendo ativados, tanto na fase concêntrica e excêntrica. Não precisa decorar exatamente os músculos ativos, mas o que eu gostaria que vocês lembrassem é dessas fases, tá? Lembrar que você tem uma fase de apoio, uma fase de balanço e ter uma noção básica dessas fases. Resposta à carga, apoio médio, apoio final, essas subfases aqui de modo geral. Beleza? Estão vendo o slide aí? Estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Sim. Características da marcha. Deixa eu só ver aqui onde eu... Tá. Características da marcha.
Esse ponto aqui também são importantes, tá? Eu falei ali das análises de apoio e balanço, mas a marcha ela tem algumas características, que são comprimento do passo, comprimento da passada, largura da passada e ângulo de progressão. Aqui a imagem está bem resumida o que é isso. O que é o comprimento do passo? Ele marca aqui, ó, do calcanhar da perna direita até o calcanhar da perna esquerda. Isso é chamado de comprimento do passo. E o comprimento da passada, que seria o ciclo completo. Ou seja, a perna direita toca o solo, depois ela entra numa fase aqui intermediária de balanço, e quando ela volta a tocar o solo, eu completo o ciclo inteiro, que é o comprimento da passada. Às vezes o pessoal nem chama isso aqui de comprimento dos passos, chama de metade do comprimento da passada, né? Que seria a fase intermediária ali. Largura do passo, o que seria? A largura, né? Que se a gente pensar numa linha horizontal formada pela perna esquerda e uma linha horizontal pela perna direita, você tem a largura do passo, né? E nem sempre isso é igual. Inclusive, uma das coisas que altera com a idade é essa largura do passo. Por exemplo, criança. Vocês já repararam criança andando? Como é que ela anda? Geralmente, o espaço, essa largura do passo de uma perna para outra, ela é maior, né? Ela põe 2 pés mais afastados. E geralmente essa largura do passo é maior. Por que vocês acham que elas geralmente quando está aprendendo a andar, ela põe aqueles pezinhos, né, um mais afastado do outro? Qual seria a vantagem ou a desvantagem disso? Para ela criar mais base no corpo dela, para ela ter mais sustentação do corpo, seria isso? Perfeito, né? Ela afasta, né? Ela aumenta essa largura do passo exatamente para aumentar aquela área de base. Em contrapartida, ela tem uma desvantagem, que ela tem uma maior dificuldade para se movimentar, né? Ela vai se movimentar de uma forma mais lenta, porque fica mais difícil você também. Lembra que para andar você tem que deslocar esse centro de massa. Então, esse é só um exemplo de como é que a marcha ela vai se desenvolvendo ao longo da infância até a fase adulta, e depois ela entra num processo de degeneração, né? O idoso, por exemplo, ele já vai ter declínios que envolve principalmente essa largura do passo. O idoso ele pode adotar uma base um pouquinho mais larga, embora mais difícil da gente observar. E no idoso você também tende a ter uma diminuição desse comprimento da passada, que é aqueles passinhos mais curtos, possivelmente por causa de falta de força e de flexibilidade. Não é isso que acontece com o idoso? Aquele idoso bem frágil já, né? A gente vê aqueles passinhos pequenos, mais curtos, um certo receio. Ele vai diminuir a velocidade da marcha, que é outra coisa que eu vou mostrar mais à frente, mas tudo isso muda. Ok? E, por último, a outra coisa que eu não falei é o ângulo de progressão. O que é esse ângulo de progressão? Formado entre a linha de progressão e a linha que corta o pé no ponto médio. Então, aqui ele mostra uma linha de progressão, que seria o movimento... como é que eu posso dizer, na horizontal do indivíduo, né? E o ângulo de progressão seria essa linha que passa cortando o meio do pé. Algumas pessoas têm esse pé que pisa um pouco mais para fora, né? Com a ponta dos dedos mais para os lados, e aí isso aqui modificaria esse ângulo aqui formado entre essas duas linhas. Tranquilo isso? Vou colocar um videozinho aqui que ele representa um pouco isso daqui que eu estou falando. Vou abrir o vídeo aqui. Estão visualizando o vídeo aí? Sim. Sim. Vou soltar aqui, ele vai mostrar um pouco tudo isso que eu falei ali, tá? Deixa eu dar uma adiantada aqui.
Decomposição da marcha. Ele vai mostrar ali o bonequinho andando. Ele vai falar, se eu não me engano, daquilo que eu tinha dito, que a marcha ela é simétrica, né? A gente vê ali, ó, perna direita, ele vai, se eu não me engano, ó, vocês vão ver que a perna esquerda vai entrar exatamente onde a perna direita entrou. Ou seja, a gente vê que esse comprimento do passo ali, ele é igual da perna direita para a perna esquerda. Aí ele está mostrando o comprimento do passo, meio seria ali ele dividiu um dividido por 2, que seria comprimento da passada pela metade, né? Lembra que o comprimento da passada é o início da perna direita até o novo contato da perna direita lá. Aí a gente claramente vê a fase de apoio. Esse primeiro aqui seria o comprimento do passo. E quando a perna direita volta a tocar de novo o solo, o comprimento da passada. Tem alguns aplicativos de celular que mede o número de passos por dia e a partir do número de passos, ele dá a distância que vocês percorreram. Quem já viu esses aplicativos aí? Eu já usei, já. É legal. Eu tenho no meu telefone. Aqui dá para a gente entender como é que ele faz isso, né? É claro que ele faz uma estimativa do comprimento do passo de modo geral das pessoas, mas você consegue, alguns aplicativos te permite, inclusive, você cadastrar esse comprimento da passada seu, né? Porque aí, de acordo com o número de passos que você dá, ele consegue saber o deslocamento que você teve. Inclusive, o sugerido mesmo é você ter uma noção desse comprimento da passada para jogar no aplicativo, porque fica mais correto a distância que ele mensura. Aí aqui ele já começou a mostrar outra coisa, que é aquelas fases lá que eu falei, de fase de apoio, fase de contato ao solo. Acho que eu não vou passar esse aqui do vídeo, não, porque é um pouco daquele outro vídeo que eu mostrei lá dos ângulos articulares, tá? Depois eu deixo lá no portal se alguém quiser interesse, mas é basicamente aquele vídeo anterior que eu mostrei. Tranquilo? Vou voltar aqui para o slide. 8h20 já. Pessoal, eu vou só passar esse vídeo aqui, que eu acho bem legal para depois voltar, tá? Esse vídeo, ele mostra as alterações da marcha, né? Que podem ocorrer por questões relacionadas à doença, tá? Vou só colocar esse último vídeo antes da gente fazer uma pausa, que é bem legal para a gente ver algumas características aí da marcha que acontecem em situações de doença ou questões relacionadas a outras situações que levam à modificação desse padrão da marcha. Quando aparecer o vídeo aí, ele está pausado, vocês me avisam aí. Estão visualizando todo mundo o vídeo? Sim. Sim. Então vamos lá. Ele vai mostrar anormalidades da marcha, ou seja, situações que a marcha é alterada. Então, primeiro é a doença de Parkinson. Deficiência lá de dopamina que leva lá uma marcha trepidante ali, ó. Aí a gente vê o sujeitinho ali, né? Você vê que o comprimento dessa passada é bem curtinho, né? É um passo muito próximo do outro ali. E ele mostra lá, ó, pouco balanço dos membros, né? O membro superior, por exemplo, não balança, né? Você não tem ações de flexão e extensão de ombro, por exemplo. Outra questão que é a marcha com dor. Essa é bem característica que quando a gente machuca, né? Olha lá que interessante. Você vê que nesse caso a marcha não é mais simétrica, né? Uma das pernas ela fica mais tempo em contato com o solo do que a outra. Geralmente o pé que está machucado você pisa no solo e rapidamente tira ele do solo, né? Que é o que a gente viu ali, né? Por quê? Porque a marcha não é mais simétrica. Deixa eu voltar lá.
Só para não terminar o raciocínio. Você vê que uma das pernas, quando ele pisa lá no solo, a perna que possivelmente está dolorida, está doendo, ela fica em pouco tempo em contato com o solo. E aí, se a gente for pensar na lógica, essa marcha não é mais simétrica. Uma perna está permanecendo mais tempo no solo e outra num tempo menor. Né? Olha lá, a gente consegue visualizar isso. Acho que todo mundo já experimentou pelo menos essa alteração na marcha alguma vez na vida. Ele vai mostrar uma outra marcha, essa marcha aqui, ó, ele está dizendo o seguinte, que nessa marcha você tem uma fraqueza bilateral nos dois membros do glúteo, fraqueza do glúteo médio. E aí vocês vão ver que essa menina ela tem um gingado do quadril muito grande, nos dois sentidos, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Aí você vê, ó, que o quadril dela, ele balança muito. Embora o vídeo, a menina acaba parando, você não consegue ver muito bem. Mas você vê que o tronco balança muito lateralmente, para o lado esquerdo, para o lado direito, em função dessa fraqueza do quadril. Quem viu a aula lá de marcha não, do músculo do quadril vai lembrar. Vocês lembram disso? Que eu mostrei da importância do glúteo médio para evitar uma inclinação do quadril? Sim, você falou aula passada. Sim. Aí ele vai mostrar uma outra situação, que é a marcha de Trendelenburg, se eu não me engano, que seria uma fraqueza do glúteo, novamente, só que de um lado só, contralateral. Aí ele mostra ali a marcha como seria. Ó. Percebam que ele inclina só para o lado, só o quadril esquerdo, né? O direito é normal. Então seria uma fraqueza unilateral lá do quadril. Que também leva lá uma modificação nessa marcha. Não lembro se tem mais um. Vamos ver ali se vai mostrar algum outro vídeo. Esse era o último. Então, esses são alguns exemplos de alterações na marcha, tá? Vou fazer uma pausazinha aqui. A gente volta o quê? Umas 8h50? Pode ser? Acho que não tem muita coisa ainda, não. Não, tem que ter algumas coisinhas. Pode ser. Mas se não der tempo hoje de falar tudo, a gente termina amanhã. Vou fazer uma pausa aqui, tá, pessoal? Então, todo mundo comer aí, comer alguma coisa. 8h50 a gente volta, tá? Tranquilo para vocês? Ok. Beleza. Tranquilo. Quando voltar, vocês me lembram de voltar a gravar, tá? Não esqueça aqui. Beleza. Até daqui a pouco. Vou sair aqui para comer alguma coisa.